Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, celebramos o 23º domingo do tempo comum. Nós damos seguimento ao caminho de Jesus em direção a Jerusalém. Jesus sai do episódio do domingo passado e agora Lucas nos apresenta a consequência do que Jesus fez domingo. Como vocês lembram, com certeza, não é? Onde é que Jesus estava domingo? Estava na casa de um chefe dos fariseus. E ali Jesus vai falar sobre a parábola do banquete, a parábola dos primeiros lugares, para dizer, olha, o reino, o banquete do reino é para todo mundo. Todos vocês estão convidados. E aí Jesus sai dali e encontra uma multidão. E agora, essa multidão que é convidada para o banquete, como se Jesus dissesse, agora vem as exigências, porque não vão participar de qualquer jeito. Não pode ser meu discípulo de qualquer jeito. Não vai entrar no céu de qualquer jeito. E as renúncias que Jesus coloca como condição são renúncias que podem muitas vezes assustar, desanimar, como muitos se desanimaram. Muitos disseram, nossa, essa palavra é muito dura, e foram abandonando Jesus. E Jesus fala para nós hoje também. As mesmas exigências lançadas lá para aquela multidão. Tanto que ele vai dizer, se todos vós, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Quer dizer, eu estou falando para todo mundo, qualquer um de vós, se não renunciar. E aí nós estamos, neste mês de setembro, né, como a Igreja do Brasil nos faz recordar da importância da palavra de Deus. Este mês da Bíblia não deve ser para nós um mês para a gente lembrar da importância da palavra. Porque se a gente precisar de um mês para nos fazer lembrar da importância da Sagrada Escritura, é porque nós estamos bem distantes do contato com ela. Então, se por acaso você está lembrando da importância, lembra, segura e não esquece mais. Mas o objetivo é justamente esta referência da Sagrada Escritura, de reforçar a palavra de Deus como uma palavra a ser vivida e seguida e não rejeitada. Esta palavra que pode ser para nós, né, a Bíblia, um livro qualquer e às vezes até como um amuleto. Quando ela fica lá em cima da estante, aberta, pegando poeira o dia todo, no Salmo 90, no Salmo 22. Ou esta palavra pode ser um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Então, enquanto um livro, a Bíblia é um livro. Mas quando eu me coloco diante dela, em oração, em escuta, e nesta abertura do coração para acolher esta palavra, eu estou diante do próprio Cristo. Eu estou em relação direta com o Verbo, a palavra encarnada. Assim também na Santa Missa, um lugar privilegiado para nós termos este contato com a palavra de Deus, onde nós todos paramos para escutar a Deus. E muitas vezes, em muitos lugares, o momento da escuta é trocado por uma ida no banheiro, para beber uma água, para olhar o celular, para isso, para aquilo, para conversar, para se distrair. E a gente vai perdendo a graça de Deus. Porque na hora em que a palavra está sendo proclamada, Jesus está agindo. Curas estão acontecendo, libertações estão acontecendo, porque esta palavra é viva. E a palavra de Deus lançada não volta sem deixar um sinal, não é? Então, assim, nos coloquemos sempre na missa e em nossas orações pessoais,
diante desta palavra como um verdadeiro encontro com Deus, um encontro com o Verbo encarnado. E a partir daí, esta palavra vai me advertir, vai me corrigir, vai me apontar, vai me orientar. E Jesus falando hoje sobre as renúncias, para que a gente consiga colocar em prática estas renúncias, é preciso ter uma abertura de coração, assim como para seguir a sua palavra. Tudo é a abertura que nós damos, a intensidade com que vivemos e a disposição que colocamos para isso. Quando nós olhamos ou podemos escutar alguém dizer sobre a palavra de Deus, que é ultrapassado, ultrapassada, que não dá para seguir, que esse mandamento é difícil, que esse exemplo, que esse pedido de Jesus é muito difícil e complicado de fazer, é porque o coração não está disposto a ser discípulo de Jesus. Se eu falar para vocês aqui, vamos agora, todo mundo aqui, sair daqui a pé até o Bonfim agora. Quem vai? Deus está vendo, viu? Vocês que levantaram a mão. Mas a gente pode dizer assim, padre, agora, de noite, até o Bonfim andando, quem aguenta? Porque a intensidade do nosso coração nesse momento não vai nos fazer ir até lá. Então a gente vai parecer algo muito difícil, distante, impossível. Da mesma forma são as exigências de Jesus e a obediência à sua palavra. Quando o nosso coração não está disposto, tudo se torna difícil, tudo se torna distante. E nós não cumprimos, não obedecemos e vamos deixando de ser discípulos de Jesus. Por isso, é preciso sempre pedir ao Senhor a graça de um coração aberto à sua palavra e disponível para segui-lo. Jesus vai colocar 3 tipos de renúncia a fazer para ser seu discípulo. Primeiro, renunciar à família, pai, mãe, filho. Quem não deixar sua família por causa de mim, não pode ser meu discípulo. Depois, a si mesmo. Quem não tomar a sua cruz e me seguir atrás de mim, não pode ser meu discípulo. E aos bens, quem não deixar tudo que possui, tudo que tem. Então nós vemos o apego às relações familiares, os apegos aos bens materiais e o apego a nós mesmos. De todos eles, talvez o mais difícil seja renunciar a nós, à nossa vontade, ao nosso querer. E por isso Jesus diz, olha, quer ser discípulo? Vá para trás. Porque se a gente quiser andar na frente do mestre, aí nós vamos querer fazer sempre a nossa vontade. Vamos querer sempre fazer tudo do nosso jeito, da nossa cabeça. Ele é a referência, ele vai à frente, é ele que dita as regras, é ele que mostra como devemos agir. Por isso, nós tomamos o nosso lugar, que não é à frente do mestre, mas atrás dele, carregando a nossa cruz. Muitas vezes nós somos estes empecilhos para a graça de Deus acontecer. A gente pode procurar desculpas ou motivos diversos que me impedem de seguir a Jesus, e às vezes o motivo sou eu mesmo, porque eu ainda não deixei Jesus ser o centro, porque eu ainda não deixei que ele vá à frente. Não tenho a coragem de deixar Jesus conduzir a minha vida por medo, por insegurança. Por isso as renúncias que nós fazemos, e fazemos não só no seguimento a Jesus, na vida é preciso fazer renúncias, não é? Num trabalho, numa escolha, num estudo, o que é que seja, a vida é feita das escolhas que exigem renúncia. Automaticamente, ao escolher uma coisa, nós estamos deixando outras. E assim, quando nós escolhemos a Jesus, outras coisas precisam ser deixadas. Quando eu escolho ser discípulo de Jesus, tem lugares que não convém mais para eu estar. Tem ambientes que não convém mais para eu frequentar. Tem amizades que não convém mais para que eu ande. Então, o que eu preciso de fato deixar para seguir a Jesus de verdade? Porque Jesus não falou, vai, continua lá fazendo isso
e venha também. De manhã você fica comigo, de noite você vai fazer as suas vontades. Não. Renuncie a si mesmo e vem atrás de mim. Aonde eu for, você vai. O que eu fizer, você vai fazer. E até a cruz. Nós hoje celebramos, ou melhor, temos a alegria de acolher a relíquia da Beata Lindalva, que é exemplo de obediência à palavra de Deus, do seguimento, da renúncia, do amor a Jesus. E é o amor a grande chave de tudo. Nós só conseguiremos viver as renúncias da nossa vida, as renúncias exigidas por Jesus, se nós o amarmos de verdade. É como quando alguém se casa ou se torna padre, por exemplo. Quando os noivos que moraram a vida toda na casa do pai e da mãe se casam, vêm até o altar e ali ele está deixando para trás a mãe, o pai, em vista da mulher, do marido. Agora vão viver para eles. Vai continuar amando o pai e a mãe, mas o amor maior agora encontrou o amor da vida deles. O sacerdote também deixa sua casa, sua família, porque em vista de um amor. E o celibato é uma grande prova de amor e liberdade. Às vezes a gente ouve tanta bobagem falando do matrimônio, do sacerdócio como prisões. Ah, fulano está se prendendo, fulano está colocando uma algema no dedo, o padre está perdendo a sua liberdade. Pelo contrário. E o celibato é um profundo ato de liberdade, porque nós nos tornamos livres para amar o único amor da nossa vida. E é o amor que é capaz de fazer com que as renúncias aconteçam. Assim também, com este exemplo do matrimônio, do sacerdócio, para toda a nossa vida, porque não é só o padre e a freira que faz renúncias, não é só o casal precisa fazer renúncias diárias. Àquela mulher que ele escolheu para sempre, àquele homem que ela escolheu para sempre. E na nossa vida de leigo, na nossa vida de cristão. Então, quando nós encontramos o amor da nossa vida, nenhum outro consegue ocupar o primeiro lugar. Então é preciso viver o amor a Jesus para conseguir viver as renúncias necessárias. A Beata Lindalva foi martirizada em 1993, dia 9 de abril, sexta-feira santa de 93. Ela é do Rio Grande do Norte, mas veio trabalhar aqui em Salvador, no abrigo Dom Pedro II. E um dos internos, um dos senhores, que eram atendidos pelo abrigo, se apaixonou pela Beata Lindalva, na época a irmã Lindalva, e com muitas investidas e assédios, e a irmã deixou muito claro para ele a sua opção de vida e que não queria nada com ele. E aquilo foi se tornando cada vez mais algo inconveniente. A irmã chegou a falar sobre isso para as autoridades ali do abrigo, mas nada foi resolvido. Ela dizia que aquele homem não tinha condições de estar ali por diversos motivos, sem o acusá-lo de nada, mas deixaram ele lá ainda. E algumas pessoas chegavam para ela e diziam: mas irmã, por que a senhora não vai embora, para esse homem deixar a senhora em paz? E devido ao amor que ela tinha àqueles idosos, ao seu serviço da caridade, ela dizia: eu prefiro que o meu sangue seja derramado do que ir embora daqui. E foi o que aconteceu. Na sexta-feira santa de 93, depois de chegar da Via Sacra, ela indo colocar o café para os idosos, este senhor, então, veio por trás e lhe deu 44 facadas, assim ali acontecendo o seu martírio, em vista de um amor maior, colocando a sua vida em risco pelo serviço não só na preservação da sua castidade, mas também o amor àquelas pessoas que ela cuidava, vendo Jesus naquelas pessoas. E assim, então, derramou o seu sangue
em vista do amor a Cristo e a Cristo também naqueles pobres e em vista da sua opção de vida. Assim, então, nós temos aqui esta relíquia como este sinal de que a santidade é possível, de que o amor a Jesus é o que nos faz ser santos, porque sem amar Jesus, sem colocá-lo como prioridade, não vamos conseguir esta santidade. Por isso que nós sejamos cada dia mais imbuídos deste amor, desta luta diária em agradar a Deus, em colocar a sua palavra em prática. Esta palavra que muitas vezes nós já conhecemos, nós já sabemos quais são os mandamentos, quais são as exigências, o que é certo, o que é errado, mas precisamos colocar em prática. Não ser meros ouvintes da palavra, mas praticantes. E assim, os martírios diversos que nós possamos enfrentar, seja o do sangue, seja de agressões, ou, como o Papa Bento XVI nos diz, o novo tipo de martírio dos nossos tempos, que é o da ridicularização, não é? Onde muitas vezes podemos ser motivo de chacota. Você, talvez na sua casa, quando vai à igreja, alguém diz: de novo, o Adson anda na igreja, fulano só quer saber de igreja. Na escola, no trabalho, ao ver seu terço, ao ver sua devoção, muitas vezes podemos ser vítimas, né, de algum tipo de violência de palavras e violência física. Nós estamos vendo como anda, né, a Nicarágua e tantos outros países. Nós rezamos daqui por eles, mas rezamos também para que quando chegar a nossa vez, nós, como a Beata Lindalva, sejamos firmes. Eu prefiro derramar o meu sangue, né? E tantos outros santos que defenderam este amor a Jesus ao ponto de morrer para não desobedecer a Deus, morrer para não ferir a Deus, não termos medo, né, daqueles que matam o corpo, vai dizer Jesus. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas aqueles que matam a alma e a jogam no inferno. Santa Gema Galgani, que muitas vezes tinha a presença do demônio, ele aparecia para atormentá-la e por muitas vezes ficava frente a frente com ela e perguntavam a ela: irmã, a senhora não tem medo dessas aparições do demônio? E Santa Gema dizia: não, eu só tenho medo de uma coisa nessa vida: ofender a Deus. Que o nosso amor seja capaz de evitar as nossas ofensas a Deus e assim, colocando a sua palavra em prática, sermos merecedores desse reino que a Beata Lindalva hoje contempla. Interceda por cada um de nós para que sejamos fiéis até o fim. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professor.